Sejam bem-vindos ao nosso projeto integrador, que consiste no podcast que leva o nome de Filosofia, que foi feito para ser uma extensão filosófica e científica da Uniso para a sociedade, nessa temporada com enfoque em democracia e respeito às diferenças. Neste primeiro episódio, nosso entrevistado vai ser o professor André Luiz Sueiro. Ele que é formado em Psicologia, Filosofia e Teologia, tem mestrado em Filosofia e doutorado cursando agora em Cultura e Educação. Neste episódio, discutiremos a sensação de falsa liberdade que as plataformas nos impõem através dos algoritmos, inibindo nosso direito democrático numa perspectiva de pseudo-individualidade. Esperamos que gostem do episódio. Fala, Uniso! Que bom receber todos vocês aqui no nosso podcast Filosofia! E para me acompanhar nessa bancada hoje tem o meu querido companheiro de década já, Paulão! Bom dia, João. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão assistindo o nosso querido podcast. Fazer uma pergunta, Paulão. Passa-me. Você chegou cedo hoje? Cheguei Não, só também. 10 minutos atrasado. Não, deu uma atrasadinha a Não, foi 10 mais. minutinhos, Eu 10 acho que... minutinhos. O que aconteceu? Conta pra O gente. relógio tá sem bateria. É, o relógio tá sem bateria. Nossa, cortou o telefone. Putz, cara. Não, eu perdi o ônibus. Aí eu tive que Acontece. pegar o último ônibus, onde o último ônibus atrasa. Mas deu tudo certo. Deu. Dormiu bem hoje? Dormi, tô bem, hoje eu tô bem. Pô, que E bom. ó, hoje, um Charbel. Grande Bom dia, Charbel, Charbel. que prazer estar aqui conosco. Fiquei com medo, porque o amor de vocês quase me fez dano aqui. Obrigado, gente. Obrigado pela oportunidade. Como que é o nosso substituto daqui a uns tempos? Sim, o seu. O meu. O seu é o Igor, verdade. Mas tá bom. E para receber no nosso programa de hoje, o nosso querido, o mestre, ele que é professor de filosofia e coordenador também aqui do curso de filosofia aqui da Uniso, o nosso querido André Sueiro. Olá, tudo bem? Bom dia, André, tudo bem? Bom dia a todos e a todos que nos assistem, a vocês que me recebem aqui, toda a turma. Agradeço já o convite e a possibilidade da gente dialogar, refletir, né, dentro dessa atividade tão interessante que é a proposta desse podcast. Sim, e eu tenho uma pergunta para você, já para iniciar, uma pergunta meio provocativa. Você que não conhece a pauta, você que está sabendo Você que de não tudo conhece a agora, pauta. né? Eu tenho uma perguntinha para você. Sabemos que você fez filosofia e também você fez psicologia. E a pergunta nossa, professor, é: o que faltou na filosofia que você teve que buscar na psicologia? Eu acho que o interessante da gente pensar um caminho de pesquisa, né, é pensar como que isso vai tendo também uma trajetória pessoal. Né? Então, coisas que a gente se vê fazendo, gosta de fazer, habilidades que a gente pensa que desenvolve, e o sentido de você também ter uma ação concreta com aquilo que é estudado ou pesquisado. Né? Então, no percurso desses tempos, né, fazendo um curso aqui, outro lá, a gente vai vendo quanto que o conhecimento tem uma dimensão que também é transformadora, que também tem um alcance sobre a vida, seja de um indivíduo, seja de uma sociedade, de grupos, né? E acho que a psicologia traz um complemento, um desdobramento daquilo que a gente estuda e discute em filosofia, né? Eu não gosto de pensar a filosofia como uma atividade só para acadêmicos. Ainda que a academia tenha a sua função, tenha a sua validade, a pesquisa mais teórica, mais conceitual. Mas isso precisa ter um alcance. Acho que até o podcast de vocês me parece que tem um pouco dessa proposta também, né? Ainda aqui em outros sentidos. Mas de levar isso a um público mais amplo, de ter uma dimensão de transformação. Então, acho que a psicologia concretiza muito disso, né? Então, acho que esse é um motivo importante. E, pessoalmente, eu sempre gostei muito de lidar com pessoas, né? Sobretudo quando a gente pensa a existência com seus dramas, com seus conflitos. Parece que a filosofia nasce um pouco disso, né? E a psicologia traz oportunidades da gente fazer intervenções que ajudam as pessoas a lidar com as asperezas, com as tristezas, com as injustiças, com as dificuldades e com os sofrimentos que a vida tem. Sim, e foi muito importante o senhor ter falado da questão do podcast, porque o nosso podcast está aqui para isso mesmo, levar informação para as pessoas, levar a filosofia, levar um pouco
da universidade para as pessoas, né? A gente sempre brinca aqui, mas fala sério que nós estamos querendo abrir as mentes das pessoas para novas coisas, tanto que... Filosofia é uma pequena aula de filosofia em micro fragmentos de filosofia, para as pessoas até criarem o interesse e buscarem por elas mesmas. Sim. E por que filosofia, Paulão? A gente gosta, né, do Sul. A gente queria trazer essa visibilidade do Sul, essa visibilidade da América Latina pra gente. Sim. Essa nossa, diria, individualidade. E no primeiro tema, né, do podcast do ano passado foi sócio transformador, né? E nós estamos agora trazendo a democracia. Então é importante esse podcast levar um pouco da universidade, levar um pouco para realmente abrir a mente das pessoas. Paulão, faça a segunda pergunta, por favor. Você fez mestrado em filosofia, certo? E agora você está fazendo doutorado em comunicação e cultura. Você acha que há um desvio entre a filosofia, a comunicação e cultura? Ou você acha que as duas andam ali juntinhas? O que você pensa sobre André Suíno? Eu penso que há várias formas de abordar isso, né? Uma delas é se você partir de cada área dentro do conhecimento, do horizonte acadêmico, e pensar o viés da especialidade. Então, isso existe, não digo que esteja de todo mal, mas é um modelo que se tem em termos de fazer ciência, de fazer conhecimento. Então, você enfatiza a diferença entre as áreas. A filosofia, específico isso, a psicologia aquilo, a comunicação aquilo, os estudos culturais, etc. Um outro é se a gente pensar, por isso que eu penso muito nessas questões de ordem pessoal também, né? Eu sempre gostei de navegar entre essas áreas, né? O risco disso é a gente ficar na superfície, mas a vantagem é o fato de você agregar conhecimentos diferentes, experiências diferentes em situações diferentes, porque parece que a vida teima em não se submeter a essas especialidades. Os conflitos sociais teimam em não se submeter a essas especialidades. Então parece que esse aspecto transdisciplinar, a comunicação é uma área que vai reunir diferentes mediações, né? Então você tem, até o programa nosso aqui conta um pouco disso, né? Você tem um geógrafo, um sociólogo, um comunicador, um filósofo, entende? Estudiosos de linguagem, pessoas que vêm da área de línguas, outros que vêm do mercado da comunicação, como marketing. Então, essa pluralidade de perspectivas constrói a área em diferentes vertentes, né? Então, tem o pessoal que estuda cultura, tem o pessoal que estuda mídia, moçada que estuda os processos culturais, que é uma dimensão que eu tenho de pesquisa. Então, de alguma maneira, há um caminho que eu acabei fazendo, né? Saindo de um horizonte filosófico, sobretudo da escola de Frankfurt, se pensar os efeitos da comunicação social de massa sobre as populações, os efeitos sociopsicológicos. Então, ali há uma interface, um autor como Adorno, por exemplo, entre filosofia e psicologia e a comunicação. Então, isso é uma decorrência também de um setor de estudos que vai, de alguma maneira, relacionar essas áreas. E aí eu estou estudando hoje, né, você não perguntou isso, mas acho que vale a pena para exemplificar e responder bem, que estou estudando o impacto de uma plataforma como o Spotify, esses serviços de streaming de música, sobre a audição da sociedade. Então, quais são os efeitos que isso causa? O Adorno estudou o rádio, a televisão, sim, outros estudaram outras mídias, e hoje eu estou estudando um pouco disso. O que é essa curadoria digital que o Spotify faz? O que é o impacto disso no modo como as pessoas ouvem? Então, o Adorno tem uma hipótese de que há um controle adestrado, né, administrado da audição alheia. Então, a sociedade tem uma audição moldada com a aparente liberdade das pessoas ao escolher. Então, esse processo continua no Spotify e a minha pesquisa sobre isso. Então, se entrelaçam temas psicológicos, sociológicos, antropológicos, filosóficos e, portanto, comunicacionais. Interessante. Professor, nessa visão de complementação das matérias que o senhor está fazendo e está progressando, quais aspectos, na visão filosófica, quais aspectos psicológicos de um indivíduo viria a afetar o caminhamento de uma democracia numa nação? É uma ótima pergunta, eu acho, porque, queira ou não queira, né, nessa área de pesquisa que eu estou, a gente tem uma definição de pensamento crítico, que é pensar o quê? Quais são as condições, né, a partir das quais os sujeitos fazem escolhas. Então, quando a gente fala da psicologia, a gente está pensando muito nisso, né? Alguém quer fazer alguma coisa. Por exemplo, eu escolho uma música que eu quero ouvir.
Eu vou dizer, quem escolheu essa música? Vou dizer, eu escolhi. Né? Vocês que estão aí em casa participando, enfim, com a gente aqui, eu falo, eu escolhi porque eu quis. Né? Agora, se eu for pensar esse ato pretensamente individual, imbuído de um livre-arbítrio, porque nós escolhemos, quanto que a própria dinâmica da escolha e as possibilidades do que eu vou querer ou não querer, do que vai passar pelo meu desejo e pela minha racionalidade, o quanto que isso já é produzido socialmente. O quanto que nisso já atuam fortes poderes, seja pela propaganda, seja pela criação de conteúdo, seja por me convencer de que a minha escolha é livre, sendo que ela é totalmente administrada, ela é planejada. Se lança um disco de um estilo, já se imagina quantos acessos isso vai ter, quantas pessoas vão comprar aquela camiseta, aquele CD é coisa de velho, né? Mas vão comprar aquela mídia, quantos vão assistir, você faz um cálculo disso. Esse cálculo ele é industrial. Entende? Então, mas as pessoas não são livres? Então, mas essa liberdade delas, há ferramentas muito sutis de moldar essa liberdade. E a grande questão, né, que é uma ideia do Adorno, que é a pseudo-individualidade. A pessoa acha que ela é livre, age como livre, fala de liberdade, mas, de repente, ela não percebe as forças que atuam sobre a sua liberdade. Então, acho que essa é a questão, quer dizer, você tem uma produção desse sujeito, de uma certa forma, sem que o sujeito perceba. Então, em termos filosóficos, nós vamos dizer que essa é uma discussão muito importante, porque numa sociedade de comunicação generalizada, numa sociedade com tantas informações, e digital e etc., onde está o sujeito? Quais são as possibilidades de ser um sujeito, no que pode restar de autonomia ou de liberdade? Como é que a gente precisa defender a liberdade, criar espaços de liberdade, entende? E aí, se a gente for relacionar isso com a democracia, quer dizer, eu estou supondo que o sujeito é livre para escolher, livre para votar, livre para participar, de repente, daquilo que é público. Agora, se eu estou falando que eu já estou planejando as condições dele se perceber como sujeito, cadê a liberdade? Cadê esse indivíduo que é potente de escolhas? Cadê o potencial transformador desse indivíduo? Dá para entender? Então, uma das grandes consequências desse tipo de pensamento, né, é você pensar que o indivíduo vai sendo alienado de si, no sentido do trabalho, no sentido político, que ele vai sendo reduzido a uma mera engrenagem, que ele vai sendo achatado. E aí você tem aparências, aparência de democracia, aparência de participação, aparência de escolha, aparência de autonomia, assim por diante. Isso tem alguma coisa a ver com algoritmo das plataformas? Que você pega, você consome, e quanto mais você consome, mais aquilo que você consome é recomendado para você, e quanto mais é recomendado, mais você consome? Isso também tem a ver com o algoritmo. Mas veja que antes do uso do algoritmo, você sempre teve, uma das discussões centrais da filosofia, tem a ver com a liberdade, né? E aí você pensa, bom, quanto que o sujeito é, de alguma maneira, determinado, o quanto que ele é influenciado e essas questões, né? Então, quer dizer, o quanto que há sempre poderes que atuam sobre o sujeito, reduzindo no seu potencial transformador ou no seu sentido coletivo. Né? O algoritmo é só mais um desses poderes atualmente, então. Ele é, olhando por esse lado, sim, ele é mais um. Agora, por outro lado, parece que ele tem alguns componentes de um tipo de domínio que ele passa mais imperceptível. Então, se eu analisar, por quê? Porque se eu falo que num programa de televisão, o diretor musical, por exemplo, de uma emissora, ele escolhe, né? Na Rede Globo, só para citar, você tem o Máriozinho Rocha. Se você pegar uma novela, você olha no final lá, Máriozinho Rocha. É um cara que fazia isso. Uma equipe, mas ele é o sujeito que personaliza isso. E aí ele fazia uma seleção. Então, quem são os artistas da Globo, os cantores da gravadora ligada, que acho que era Som Livre na época, e assim por diante. Então você fala, tem uma música nova, mas já está dentro de um certo aspecto, dentro de uma certa delimitação. Há uma curadoria, né? Então eu vou dizer, alguém selecionou. A emissora selecionou. Então a emissora te convence de que ela seleciona bem. Nós estamos aqui para te dar emoção, nós estamos aqui para fazer com que a vida seja representada na tela, esse tipo de coisa que a gente ouve desde a década de 30, no horizonte da televisão e tal. Agora, na internet, o algoritmo parece que ele não é isso, porque ele lê totalmente você, sem ser uma comunicação de um para muitos. Sim. E aí você fala, mas primeiro, o algoritmo, né, enquanto dispositivo matemático e daí tecnológico, ele tem uma fórmula.
ele segue um caminho, né? O Thiago Ele conhece tem bastante matemática aqui. Ele é programado. Aí que tá, quer dizer, o que um computador faz, porque eu não vejo o computador fazer, eu tenho a sensação de que aquilo é aleatório, Sim. ou que aquilo é personalizado, mas não é, aquilo é programado, né? O que é a linguagem da programação? Então, eu até vou discutir um pouco disso, situando na primeira parte da minha pesquisa, né, a hora que eu comecei a escrever, se eu conseguir escrever e devo conseguir, sobre isso, situar um pouco o que é essa lógica, como que isso é diferente da seleção de conteúdo tradicional, mas o quanto que isso não deixa de ser uma seleção indireta. E outra, o Spotify, por exemplo, ele tem um algoritmo, mas ele também tem, como eles falam, playlists, que elas são feitas por pessoas. Então, quando você entra lá no Domingos, fala, churrasco de domingo, essa playlist não é aleatória, Sim. ela é uma playlist definida. Entende? Só que há pessoas, então a mesma lógica das gravadoras com as rádios, em que a gravadora paga para a rádio para escutar aquela música, você ouve rádio desde criança e fala, a rádio toca o que o povo quer. Sim. Não é assim? Sim. Se a música for boa, ela pega. Se for ruim, não é bem assim. Porque quem tem dinheiro para pagar e colocar a música, quanto maior a gravadora, o artista, a grife, é uma lógica comercial. Sim. A gente não percebe isso ao ligar o rádio. O Spotify também tem isso. Há pessoas pagas só para criar playlists. E aí elas criam playlists, você tem alguns artistas, a lógica da gravadora está inteira no Spotify, vou discutir isso na segunda parte da minha pesquisa. E com isso, você tem um algoritmo não funcionando de zero, ou não funcionando só em cima do que você pretensamente quer, e sim em termos de acessos comercialmente estabelecidos. Ou seja, o que eu quero, onde eu vou chegar com isso, provavelmente? É o fato de que você tem a sensação de que é baseado em você, mas você é induzido a crer que aquilo é seu, sem que seja, porque isso é produzido. E é uma coisa louca, não, Paulo e Charbel, né? Porque eu tenho Spotify, pago Spotify, porque eu gosto muito de escutar música, né? Então, e é uma coisa assim, né? Eu lembro que quando a primeira vez que eu paguei, né, poder fazer a playlist lá, e eu escolhi as músicas que eu gostava de ouvir, né? E depois já veio, fizemos uma playlist somente para você, playlist do João Victor. Eu, às vezes, se sente até de uma certa maneira especial, né? O Spotify fez uma playlist para mim, né? E daí você vai ver, não é nenhuma música na qual você colocou na playlist primária. Daí igual. Você coloca play ali, você fala, nossa, o Spotify me conhece, sabe o meu gosto, sabe a música, e vai lá tocando, e por assim vai, né? Sempre o Spotify manda uma dessas. Então, para você ver como, no caso, como o senhor mesmo disse, né? Como esse algoritmo, ele quer atingir, mas ele atinge para que também a pessoa, de certo modo, essa é a pergunta que eu tenho para você, de certo modo que a pessoa se sinta especial, para que a pessoa até, de certa maneira, pague mais, não é? Também, eu acho que tem. Spotify é maluco. É, porque o preço só vai subindo, sim, né? Então, mas veja, é interessante, né? Porque parece que isso é novo. Sim. Isso entra naquela pseudo-individualidade, talvez? Pois é, entra também. Por quê? Parece que isso é novo. Você ter algo que quando ele escreve feito para você e você ouve, você vai dizer, olha, eu não conhecia essa música, mas olha, o Spotify consegue músicas que sabe que eu vou gostar, entre aspas, né? Se a gente fosse falar num termo popular. Mas você vai falar, bom, mas isso é uma indução. Só que isso é novo. Do modo como o Spotify faz, a interface da plataforma, eu tenho lido bastante material sobre esses assuntos, vendo a cor, porque você tem contraste, sim, onde o sujeito passa o olho a olhar para o aplicativo, você tem isso tudo mensurado. Tá? Tudo viés cognitivo, né? Tudo, sim. Mas com tudo isso, você vai dizer, bom, parece que isso é novo no dispositivo, na praticidade, né? Tá num gadget, você anda com ele, você põe aqui onde você quiser, você põe no carro, você não precisa comprar o CD, isso é uma mudança significativa, quer dizer, você não tem mais a mídia, você não tem a posse da música, né? Para ser pirateada, por exemplo, né? Você tem um acesso, você tem um serviço. Então você não compra mais a obra, vamos dizer assim, artística ou não, é um outro debate que a gente não vai fazer agora, mas assim, você não compra mais a obra, você tem um acesso. Só que a finalidade é que você acesse mais. Então, se você escutar 1000 vezes a mesma música, ou se você se direcionar para conteúdos semelhantes. Sim. Agora, como é que ele induz você? Como é que ele te conduz? Então, ele é um curador, não só de seleção, ele é um condutor. Né? Ele quer fazer você ouvir coisas para se manter mais tempo usando. Agora,
olhando por um lado, parece que o Spotify é novo ao fazer isso. Mas não deixa essa de ser a lógica da comunicação social. Quer dizer, Sim. a lógica de estabelecer que você... Então, quando um filme passa na televisão, aí você vê a propaganda do filme e você vai assistir, né? Então fala, bom, o que ele está fazendo? Ele está te conduzindo. Ele está dizendo, esse filme aqui é inédito, mas tem o ator João e a Maria. Você fala, pô, então esse filme é bom. É uma outra forma de fazer, é que ele precisa gastar mais propaganda. No Spotify ele precisaria de menos propaganda, porque ele já te dá ali dizendo que é seu, mas não que isso não seja um processo que tem sua semelhança. Ele não deixa de ser uma continuidade de uma indústria, né? De um modo industrial de produzir cultura. Por isso que a ideia de indústria cultural, que é uma ideia do Adorno, né? Que é uma ideia crítica, potente, etc., ela continua ainda, isso é uma das coisas que eu vou discutir na parte teórica do meu trabalho, continua potente para explicar esse processo. Então, houve inovações na indústria cultural do ponto de vista da forma, mas no sentido estrutural, ela continua fazendo a mesma coisa, que é dando a você que consome, então você não é um ouvinte de música no sentido qualificado, você é um consumidor de um produto que por acaso é monetável, que por acaso é a música, mas podia ser qualquer outra coisa. Pode ser filme no Netflix ou outras plataformas, pode ser livros em algum lugar, quando você acessa o livro, não tem mais o livro, e assim por diante. Então, veja, você cruza temas psicológicos, o que é o indivíduo convencido de que ele é livre, sentindo-se especial. Agora, desde o século XIX se estuda o consumo, não é? Então, o que é esse efeito de diferenciação, ou como se isso desse um status ontologicamente superior ao consumidor? Entende? E a antropologia desse homo economicus, entende? E a relação disso com liberdade. Então, o sujeito é livre, porque ele escolhe. Então, o mercado é democrático. Sempre se escuta essas conversas. Sim. Né? Então, quando você pensa por isso, para conectar acho, com o tema de vocês hoje aqui, né, que é a democracia, em tudo isso nós estamos falando de liberdade. Então, como é que você vai discutir política e liberdade hoje sem discutir comunicação? Sim. Não tem como, entende? Agora, isso mistura filosofia, mistura no bom sentido, né? Mistura psicologia, mistura sociologia, mistura outras áreas e compõe uma área maior que a comunicação. Então, nós estamos falando de política, estamos falando de sociedade, estamos falando de psicologia, estamos falando de tudo. É interessante o complemento da conversa de vocês, faz-me pensar ou lembrar da necessidade que devemos ter no desenvolvimento acadêmico, porque somente na luz da sabedoria é que a gente vai entender bem as necessidades psicológicas do indivíduo e como tal da sociedade, partindo dessa biologia que todos temos e que nos amarra, e aí a gente consegue entender que a liberdade não é tão livre, né? Uhum. Então, partindo desse direcionamento psicológico, é que a gente, tendo conhecimento, pode desenvolver ferramentas que venham auxiliar a sociedade e melhorar a democracia, sabendo que a democracia não é ótima no nascimento, senão que é o melhoramento contínuo a partir do ano, né, das condições. Sim. Realmente, né? E assim, foi bom você ter falado daquela situação da Netflix, né? Pegando o gancho. Porque realmente, hoje eu entro na Netflix... No Netflix sempre tem pra você. E assim, em vez de eu ficar lá pesquisando os milhares de filmes que tem lá, eu vou na aba, nossa, escolheu... Tipo, parece que eu falo, Netflix sabe o que eu gosto. E eu, em vez de procurar os filmes que eu posso pesquisar, posso ver uma coisa super legal, não, eu só vou naquela aba, né? Então, foi bom você ter falado dessa questão de liberdade, porque, na verdade, vai acabando que vai aprisionando, né? E eu acho incrível que isso não está voltado só nessas áreas. Você faz uma compra online numa loja, é só anúncio daquela loja o tempo todo, em todo lugar. De tudo, cara do céu. Se você entrar agora e comprar uma passagem aérea, já vai aparecer anúncio de hotel, passagem de aérea, e vai aparecer um monte de coisa. E sempre vai ser coisa que lembra o seu estilo. Tipo, eu comprei esse anel aqui numa loja online. Só aparece anel de cobra pra mim agora. Eu comprei esse anel aqui, só aparece anel com joias parecidas. Então, assim, sempre parece que selecionam para você ter essa falsa individualidade. Sim. Aí você fala, o processo tem uma dimensão claramente econômica na base. Ah, não, imagina.
Você fala, como não? Aí, a hora que você olha isso de um ponto de vista transversal, você consegue entender essas bases. Quer dizer, não deixa de ser mais uma forma de você, de um ponto de vista econômico, estabelecer quase que uma geração de necessidade, mas Sim. colocando isso como escolha pessoal. Quer dizer, você tem uma ilusão de que esse tipo de sociedade, nesse modo de viver, você é democrático. Sim. E parece que tem alguém acima de nós ditando tudo isso, né? E para continuar, André, a democracia parte da onde? De cima para baixo ou de baixo para cima? É uma pergunta boa, assim, né? Porque se a gente for pensar, né, articulando filosofia e psicologia, há quem pense que a democracia, ela, conforme a gente vai compreendendo as ideias e as sociedades, de que ela decorre de uma compreensão mais amadurecida que é possível um ser humano ter. Então, tem um psicanalista especificamente que eu gosto, que é o Winnicott. O Winnicott vai dizer o seguinte: parece que a partir do momento que a gente amadurece em parte, né, pensando na capacidade de ir integrando experiências da vida e ter uma possibilidade de responder a pergunta o que a gente faz no tempo da vida, ou qual é o sentido da existência, decorre que alguém, né, se tiver um mínimo de amadurecimento, não tem como não aspirar a um modo de vida democrático. E isso aparece num sentido, né, então, nesse sentido, né, seria até próximo de uma visão do Kant, né, de que a democracia seria um elemento inerente ao modo humano de ser. Entende? É uma ideia, eu sei, é uma ideia controversa. Se pensar a filosofia antiga não pensa dessa maneira. Sim. Ela é essencialmente aristocrática, né? Ainda que você tenha experimentos de democracia aqui e acolá. Né? A visão ontológica do Platão, do Aristóteles, é uma visão, né, aristocrática. Então, parece que na modernidade o pensamento do Kant, por exemplo, representa isso, e aí o Winnicott vai dizer, isso decorre de um amadurecimento. Quando alguém é capaz, no sentido psicológico, de lidar com a diferença. Entende? De não concordando, conviver. Entende? De não se ofender muito pelo fato de que o outro é diferente. Então, nesse sentido, se eu fosse pensar em cima e embaixo, né, eu pensaria que isso decorre de algo inerente ou imanente, se fosse para falar em modo clássico. Quer dizer, o próprio fato do homem ser homem, se há um nível básico de amadurecimento, isso significa que ele é capaz de ser democrático no seu sentido mais básico. Tem só duas pessoas, tá? Há respeito entre elas na diferença? Você está falando da possibilidade de ser democrático. Agora, isso no sentido psicológico ali, psicanalítico mais simples. Então isso vai falar com que o sujeito sempre tenha que lidar com tendências que sempre estão presentes na sociedade, né? Tendências que não permitem ao indivíduo fazer isso. Entende? Que tentam assimilar, que tentam agrupar esse indivíduo de um modo a não respeitar o diferente, a não conseguir lidar, por exemplo, com um dissenso. Entende? O que é o dissenso? A discordância e etc. Então, há poderes na sociedade, e a história de uma sociedade que não pensou o homem dessa forma, que não planejou as instituições para ser dessa forma. Entende? Então, de alguma maneira, você tem princípios de poder que justificam a supressão da liberdade de certos indivíduos, sejam dos escravos, sejam de outras raças, sejam de outros gêneros, enfim. Entende? Então, a experiência da cultura como algo que coage o indivíduo e o impede de desenvolver isso. Então, as sociedades, vamos dizer, mais democráticas, né, quando começam a se dar conta disso, vamos dizer assim, elas têm o desafio de fazer o homem amadurecer, fazer o homem poder responder por isso. Agora, claro que esse processo, né, e acho que o Winnicott, que é um psicanalista interessante, vai dizer isso não acontece sozinho. Então, uma tendência para amadurecer precisa de um ambiente que promova o amadurecimento. Então, se uma criança vai crescendo, a criança tem o potencial de respeitar o outro lá na frente, mas ela cresce num ambiente taxativo, estruturalmente machista, misógino, racista, com concepções assim, assado, é muito provável que essa tendência para amadurecer e respeitar, ela fique adormecida. Isso não se desenvolva de uma certa maneira. Então é necessário que haja um aspecto externo, então, pensando a sua pergunta de cima, em termos de lei, né, de direito positivado, de sociedade organizada, de sistema político, enfim, precisa disso também. Então, não basta que os indivíduos sejam deixados à própria sorte para que eles sejam democráticos. É o que a gente vê. As pessoas estão ali, mas há uma dificuldade muito grande de respeito. Então, você precisa também que isso
as instituições conscientes disso reflitam sobre o fato de que o homem é homem e precisa conviver num ambiente plural. Então eu penso que os dois caminhos são necessários. Não sei se é a melhor resposta, mas é o que me ocorre. Quer dizer, você não tem como falar como não falar da criação de um ambiente que faça, né, que torne esse sujeito responsável, que torne esse sujeito participativo, que torne esse sujeito comprometido, portanto respeitoso da diferença, sobretudo se a gente considerar a história, né? Então você fala, bom, a história ela não foi pensada e executada, né, vamos dizer assim, vivida como ambientes de liberdade. Ela é a história de muitas opressões. Então, tudo aquilo que é opressão persiste, estruturas opressivas persistem, econômica, culturalmente, enfim, e isso precisa ser desfeito, corrigido, você precisa de ações que possam reverter, que possam dar, vamos dizer assim, uma compensação. Então, acho que estou falando de temas que hoje são muito, muito importantes para a construção da democracia. Então, a democracia não acontece só porque alguém chega e implanta um sistema em que todo mundo vota, né? Porque você tem questões presentes que são já da ordem social, que dispõem o indivíduo de uma certa forma. Então, o sujeito é produzido subjetivamente para não ser democrático e vive numa sociedade com instituições que não o fazem ser democrático. Então, aí você inviabiliza total a democracia. Sim. E o que você considera sujeitos democráticos e sujeitos antidemocráticos? Tá? Se eu for partir dessa distinção que eu fiz, que não é a única, tá? Não é a única, mas como uma provocação, porque eu acho que vocês vão refletir muito sobre isso ainda, você vai falar de um sujeito capaz de ser democrático, né, quando ele é capaz de entender o outro como outro. Isso no sentido ético mais básico, entende? Eu sou capaz de entender o outro como outro. Então, se eu for pensar no Kant, por exemplo, que é um autor que vai consagrar essa tradição da dignidade humana, dos direitos humanos, etc., Kant vai dizer o seguinte, né? A pessoa humana é sempre um fim e nunca um meio. Então, esse tipo de concepção, você está falando, olha, ninguém pode dispor do outro como se fosse uma coisa. Ninguém pode se constituir como pessoa de tal modo que o outro seja rebaixado. Entende? Então, é claro que isso vai contrastar vários princípios colocados até, às vezes, na base da religião, por exemplo, como a hierarquia. Então, o que é uma estrutura, por exemplo, de poder que, se ela for tomada em sentido absoluto, ela vai dizer o quê? Que as pessoas são classificáveis de acordo com uma certa ordem. Isso já é antidemocrático. Entende? Agora, o que pode ser uma estrutura de poder montada, que você use até a palavra hierarquia, porque é uma palavra comum, mas em que haja o respeito. Então, quer dizer, alguém é chefe, alguém é gerente, alguém é o líder, mas isso não lhe dá o direito de dispor das pessoas como coisas. Isso não lhe dá o direito de ser totalitário. Dá para entender? Agora, claro, se a gente for pensar no que a gente falou aqui do consumo e da comunicação, o quanto que alguém que não seja democrático, né, que não seja crítico, ele dá muito mais lucro, de repente, do que, né, aquele sujeito que é livre, democrático, pensador, reflexivo, respeitador do outro. Dá para entender? Então, se você for pensar, além de todas as questões históricas, economicamente há uma vantagem de grupos organizados economicamente de manterem as pessoas numa impotência de serem democráticas. Entende? Quer dizer, há uma disposição para autoritariamente manejar, quer dizer, controlar grupos humanos como se fossem grupos de rebanhos, propriamente dito. Então, acho que a filosofia sempre refletiu sobre essas questões, não por querer ser pessimista, mas por trazer um senso crítico sobre isso. O que é a história do mundo, o que é a vida social como um elemento que, de alguma maneira, o nosso modo de viver hoje, marcado pelo consumo, ele favorece que você não seja democrático. Ele favorece que você não respeite o outro, ele favorece que você não se preocupe com ninguém, que você não responda por nada, você só consome, você só se sente bem. Então, uma certa noção de bem-estar, às vezes até a psicologia acaba servindo para isso. O indivíduo não está bem, ele faz uma terapia lá, ele vai lá, fala, não sei o que tem, ele sai bem. Então, essa noção de um bem-estar como um bem de consumo, né? Então, acho que isso vai na contramão de uma possibilidade democrática. Quer dizer, você mede o que as pessoas acham por likes ou pelo que elas compartilham, capacidade crítica vai embora, responsabilidade muito mais, preocupação com o outro, como outro que outro. Quem curte comigo, beleza. Então, eu acho que aí misturam-se várias coisas, né? Então, não à toa, hoje a gente vê tantas ações antidemocráticas orquestradas, né, que são bancadas por grupos, etc.,
e isso se impondo pela via seria a mais democrática que a tecnológica, já que todo mundo tem seu espaço. E de democrático, de fato, não tem nada. Interessante encaminhamento. Só me vem aqui, quando você tem o poder, ou quando uma estrutura tem o poder do conhecimento, e ele sabe que a democracia é um modelo que vem a levar uma sociedade ao desenvolvimento, a estruturação pacífica. Então, quando essa pessoa do poder utiliza dessa ferramenta para benefícios próprios, a gente vê alguns países que, partindo desses benefícios, utilizam a democracia como uma ferramenta e depois se desvirtuam. E estão no poder, eles conseguem o poder, e a partir desse desvirtuamento e a utilização errada da democracia, eles conseguem se perpetuarem e destruírem toda uma sociedade, todo um avanço que se ha tido por um prolongamento de tempo. Eu te digo porque eu morei muito tempo na Venezuela e aconteceu essa determinada situação. A gente vivia numa democracia, num país que estava pujante em crescimento. Chegou uma pessoa que se dizia democrata, todos apoiamos e evoluímos, e a partir do momento ele rompeu com a democracia. E a gente vê, ou vive, no meu caso, o caos que apresenta na sociedade de hoje em dia, que a gente estava nos patamares mais altos e agora está nos mais baixos, vendo de maneira positiva, como o senhor mencionou, do equilíbrio de toda a sociedade e como você consegue perceber na tranquilidade da sociedade como tal, no desenvolvimento dela. Partindo daí, o senhor crê, no seu entendimento, no seu estudo, que a democracia é o certo? E aqui para o Brasil, a gente vive uma democracia como tal? Qual seria o melhor? Uma democracia participativa ou somente aquela democracia representativa? Não, para o seu entendimento, não sim. Claro. Eu acho que a pergunta é interessante, assim, né? Porque existem algumas questões, vem uma discussão aí do século XX, se a gente for pensar, né? O que é, por exemplo, a democracia como algo, né, que a partir de conquistas mais recentes, né, quando você fala da Organização das Nações Unidas, em certos mecanismos de cooperação e de ação internacional, quando se pensa nisso como um pacto, né, de você não ser armamentista, um pacto de respeito, de comunhão, de uma certa maneira, de diferentes países e culturas, né? Então você fala, você tem imperativos éticos aí de não intervenção, de não agressão, de respeito, etc. Isso vai contrastar com várias coisas, com soberania, mas você está pensando num mundo que tenta, de alguma maneira, valorizar o modo de vida democrático, né? Então é claro, você fala, você classifica os países entre democráticos e não democráticos. Claro que isso na forma, então você vai dizer, esse país vota, então é democrático. Aquele país não vota, não é democrático. E aí o que a gente está falando aqui, o seu exemplo, e o que eu estou situando aqui também, vamos dizer o que não, para ser democrático isso não basta. Isso é um passo, não tenha dúvida de que isso é um elemento importante, né, que você tenha instituições e leis pensadas para fazer acontecer de fato o que seria o sufrágio universal, todo mundo vai votar, e etc. Isso é um mínimo. Mas isso não garante, né, que as pessoas pensem de um modo respeitoso, inclusivo, participativo, responsável, né? Que os países o tempo todo vão ter ações, porque isso vai se contrastar tanto com a soberania de cada país, com os interesses que tem, e com questões que são econômicas, né? Então não é que a gente insista na economia porque a gente é comunista, né? Ou porque a gente é fã do Marx, porque a gente é universitário, mas acho que tem uma questão aí, quer dizer, o quanto que essas questões econômicas elas acabam atravessando. Então um país, né, de repente invade um outro país para dizer o que? Aquele país não tem democracia, vamos libertá-lo de tiranos para implantar um modo de vida democrático. E o quanto que isso é só um ato pró-democracia, o quanto que isso é uma intervenção com finalidade econômica, o quanto que disso tem de bárbaro, quanto isso tem de imperial e coisas assim, né? Então alguém, de repente, num determinado lugar, um grupo toma o poder, o quanto que ali, disfarçados de democracia, você pode ter questões muito autoritárias, né?
Então, quando a gente pensa nisso, já o Adorno, na década de 30, né, ao pesquisar muito de como as sociedades, né, mesmo com uma estrutura política e um sistema implantado democrático, gera personalidades autoritárias. Tá? Então, quanto que o modo de pensar e de agir, de sentir autoritário, ele está dentro de uma sociedade que vota. As pessoas votam, mas elas pensam o mundo e têm a sua experiência em termos de sujeito de um modo autoritário, de um modo invasivo, de um modo controlador, né, e tentam até utilizar os mecanismos democráticos para impor esse tipo de mundo. Né? O Adorno fez uma pesquisa bem valiosa sobre isso. Né? E isso também, aliado a textos em que o Adorno fala, olha, hoje a propaganda fascista, por exemplo, ela aparece, mesmo os agitadores fascistas, eles aparecem usando palavras como liberdade, respeito, Estado, não obstante, por vezes você tem concepções totalitárias. Então, acho que esse é um desafio, e por isso que eu acho que a academia, né, a gente aqui, com toda a humildade possível, a gente tenta contribuir para isso, para desmascarar essas situações. Né? Então, se eu penso que a democracia é o melhor que nós temos. Entende? Comparando-se com tendências mais, vamos dizer assim, que consagrem mais, que legitimem mais a barbárie, o autoritarismo, entende? O desrespeito. Então, do que nós pudermos construir, penso que, né, isso seria o melhor. Entende? Agora, se no Brasil a gente vive uma democracia, em parte, estamos a caminho. Né? Então, algumas coisas de uma democracia a gente tem. A possibilidade, por exemplo, de votar, a possibilidade de se organizar em grupos, de militar politicamente, de fazer manifestações pacíficas, de também, de repente, tomar meios de lutar por minorias, por grupos, etc. Eu acho que há uma questão, né? Nesses tempos em que a gente viu essa escalada antidemocrática aqui no Brasil, surgiram grupos de resistência. Né? Você vê grupos que se colocaram ali para falar, não, nós não vamos aceitar esse tipo de coisa. Pessoas que estavam mais passivas, né? Dentro de um ambiente de negar a importância da política, falar, não dá de política, a política é tudo complicado. De repente, muita gente que estava nesse meio aí, né, falou, não, tal coisa eu não concordo, isso eu não aceito. Não deixa de ser uma coisa importante. Agora, é suficiente? Só por isso nós temos uma baita democracia? Não, há muito mais a ser feito. Né? E aí eu penso, quer dizer, quanto mais a gente entender que na gênese a democracia é participação, e mesmo quando há representação, a representação precisa de uma sustentação participativa, quer dizer, seja isso de maneira organizada, com fóruns, com assembleias, seja quando a gente tem discussões que são públicas, quer dizer, o tamanho da máquina pública às vezes passa ao largo, né, de que o orçamento é discutido, de que há consultas públicas sobre certas coisas, são dispositivos que a gente às vezes ignora, né, são formas de participação. Então, elas existem no Brasil. Né? A transparência de gastos. Né? A gente fala, o Brasil é um país que tem corrupção. Tem, mas há transparência, há dados públicos, há questões, né? que elas são mecanismos já efetivos. Se é muito desconhecido, ok, então nós temos muita tarefa aí. Agora, há mais a se fazer. Então eu penso que na gênese, quanto mais participativo for o processo, melhor. Agora, onde eu pegaria para fazer uma provocação final, né? No ponto do seguinte, quer dizer, em outras experiências, não só olhando o país como um todo, nas relações que nós temos, por exemplo, numa sala de aula, por exemplo, em outros ambientes comunitários em que a gente vive, o nosso modo de pensar é um modo de pensar realmente democrático? Porque a gente quer o país com a democracia votando lá, mas eu não quero respeitar o outro porque o outro é gay, porque ele é negro, porque é mulher, entende? Então, acho que aí, quando a gente faz a crítica, eu falo, peraí, desfazer esse tipo de concepção totalitária é essencial, senão a gente nunca vai ver uma democracia de fato. Sim, isso é muito importante. Infelizmente, professor, nós estamos no fim do nosso programa. Seria tão gostoso, né, Paulão, se ficássemos aqui o dia inteiro, horas conversando, que teria assunto, né? Eu acho que tem que pensar pro próximo, ter uma carninha, um churrasquinho, daí a gente fica a tarde inteira conversando, né? Mas antes de encerrar, Paulão, nós temos uma dúvida para o professor, né? E é uma dúvida que já temos desde o primeiro programa, né, Paulão? Velho. Professor André, na época dos filósofos antigos, como que eles se reconheciam? Você não sabe como eles se reconheciam? Porque
os pedreiros da época se reconheciam pelo toque, né? De mão e tudo mais, né? Cada um tinha o jeitinho, né? E os filósofos. Como que eu olhava para você, André? Você é filósofo. Você não sabe, André. Essa eu vou pedir que vocês me ensinem. Por favor, Toque da filosofia. Você pega. estrala o dedo. Estrala o dedo, ó, essa é boa, hein? Toque da A filosofia. pessoa passava pela rua. Se você chegou numa cidade agora, fez assim, vão olhar para você. Este é o filósofo. Que legal, Você viu? Bom saber disso, né? que bacana. Por isso que aqui é tão legal na Universidade Unilson, né? Um aprende com o outro, né? A gente até ganhou uma notinha com o senhor da Fernanda, né? Mas tá bom, então. Vou inserir lá. Antes da gente encerrar, professor André, eu gostaria que você olhasse para aquela câmera e falasse um pouquinho, um recado que você tem para a sociedade. Tá? Em primeiro lugar, eu agradeço, né, a todas e todos que nos assistem, que nos acompanham, né? Convido que continuem acompanhando essas reflexões, enfim, né? O objetivo é que isso seja leve, que seja ao mesmo tempo, né, de fácil acesso, que isso oportunize novas reflexões, né? Gostaria de convidar todos também que pensem, né, no sentido mais específico do termo, né, a respeito dessas questões que a gente discutiu. Ou seja, como que nós podemos ter criticidade, como que nós podemos desenvolver reflexões que possam pensar, falar, será que de fato eu sou livre? Isso não é pergunta de gente doida, né, como se diz, mas pensar, eu acho que poucas coisas nós podemos fazer que não seja pensar, né, tentando preservar o máximo de liberdade ou perder, né, o mínimo de liberdade. Então, acho que é importante que a gente se coloque numa reflexão, que a gente pense nesse alcance que a nossa ação pode ter, de cooperação, de transformação, de combate à desigualdade, de respeito à diferença. Eu convido todas e a todos que façam isso e agradeço mais uma vez a vocês, a todos que nos assistem. Muito obrigado, professor André. Agradeço também Paulão, o Charbel, direto da Universidade Uniso. Esse foi o projeto integrador aqui nosso, o podcast Filosofia. Nos acompanhe em todas as redes sociais, Instagram e também pelo meio de comunicação, Spotify, né? Já vamos mandar aí os algoritmos, né, para indicar filosofia aí para todo mundo. Muito obrigado e até a próxima. Yeah.